é, baseado num projeto de pesquisa e que 2 alunos, o Miller e o Dimas, estão responsáveis pela migração dos dados. É o Banco de Dados Geográficos sobre a Cafeicultura Mineira, Organização Lógica e Inserção de Dados. Então, o projeto base desse trabalho é intitulado Geotecnologias na Integração, Espacialização, Análise e Visualização de Dados de Pesquisa na Cafeicultura Mineira. E o objetivo desse trabalho foi integrar as bases de dados da cafeicultura mineira em um único banco de dados geográfico, visando a gestão da informação e a produção de novos conhecimentos por meio da análise espacial dessa base integrada. O que a gente viu é que as fazendas experimentais da EPAMIG e toda a pesquisa da EPAMIG durante esses 30 anos, ela estava dispersa. E existem 3 fazendas, São Sebastião do Paraíso, Machado e Três Pontas, que alocam grande parte de experimentos e de pesquisas importantes. E elas estavam dispersas, de melhoramento genético aqui do Gladstone e da equipe dele, de sementes do Antônio Rodrigues, de pragas e doenças do Rogério e da equipe dele, do Júlio, da Sara, qualidade de bebida, da caracterização ambiental e uso da terra, que é a parte do laboratório Geossolos, que é o laboratório de geoprocessamento da EPAMIG de Lavras. Então, essas pesquisas estavam dispersas. Então, como a gente trabalha há muitos anos com sistema de informação geográfica, sensoriamento remoto, gerando mapas e caracterizando os ambientes cafeeiros, então nós resolvemos montar um projeto em que contemplaria georreferenciar e inserir dentro desse banco de dados geográfico todos esses resultados de projeto. Então, o processo foi um processo de organização lógica, inserção de dados, foi composto de 4 atividades, não ilustradas nessa figura. Aquisição de dados, a organização, a inserção e os produtos. Na aquisição de dados, nós inserimos diversos planos de informação geográfica. Inclusive, os mapas nossos, os nossos bancos geográficos, eles estavam dispersos dentro do laboratório, em vários computadores. Então, essa parte foi a parte de organizar os dados. A gente chamou de aquisição de dados, que é o processo do banco de dados geográfico, mas a gente conseguiu organizar em planos de informação, né, matrizes, metadados e imagens de satélite. A gente conseguiu organizar, padronizar em projeções geográficas, experimentos da EPAMIG que não estavam georreferenciados. A gente foi a campo, georreferenciou. Então, quer dizer, ele tem uma localização geográfica hoje e está inserido dentro desse banco. Nós também nós importamos esses dados para dentro do banco, né? Adquirimos primeiro um servidor da EPAMIG e inserimos todo esse banco dentro de um servidor e depois a gente cruzou os mapas, gerou outros tipos de resultados, inclusive de mineração de dados, que os trabalhos são apresentados ali em pôster. Então, o sistema de informação geográfica, ele caracteriza por ser um sistema de informação que captura, modela e manipula e recupera, analisa os dados referenciados geograficamente. E o software que a gente usa de sistema de informação, ele tem a parte de armazenamento que chama banco de dados geográfico. O componente de armazenamento de banco de dados geográfico, ele possibilita a reação de análise e consulta. E devido à complexidade dos dados, né, é possível projetar um banco de dados geográfico. Foi possível a gente projetar esse banco de dados e inserir esses dados dentro dele. Como que ele fica armazenado dentro desse banco de dados? Como ele tem referência geográfica, qualquer dado de tabela, mesmo que seja um ponto, ele pode ser inserido dentro desse banco. Então, ele fica como estão representados aí esses layers, essas camadas, né? Que, por exemplo, aí tem um exemplo, né, de base geográfica, de parcelas, de zoneamento, de várzeas, áreas úmidas, tá vendo? Cobertura de solos, e inclusive os mapas de uso da terra. E a etapa de importação foi realizada
Esse aí é a cara do software, como que ele foi realizado. Aí está um exemplo de São Sebastião do Paraíso, onde são realizadas, você tem que inserir a projeção geográfica e o tipo de... e aonde ele está situado, que são essas coordenadas geográficas aí, de longitude e latitude. Essa é a cara do software. E os resultados, por exemplo, nós estamos mostrando os dados de metadados que são organizados, por exemplo, nas classes de altitude, que cor que a gente coloca em cada classe. Isso é um exemplo simples, né? Na classe de altitude, por exemplo, tem lá de 0 a 900 metros, no R, no G e no B, as cores, para o banco de dados ser organizado, inclusive, em questão das cores dos layers, de todos os layers, de classe de solo, vertente, declive, e os cruzamentos também. A gente tem uma cor de cruzamento padronizado. E aí mostra a tabela de metadados do projeto, com a coordenada, quem realizou, os planos de informações, quais os planos de informações existem, né? Da onde eles foram originados, por exemplo, uma imagem de satélite. É importante você saber, na imagem de satélite, além das bandas que você trabalhou com ela, qual a data, porque é importante se o café já foi colhido, não foi colhido, isso é importante, porque a imagem de satélite ela tem uma resposta espectral. Então, ou às vezes, por exemplo, na região ali de Três Pontas, onde a gente pega uma área que tem a represa de Furnas, às vezes tem muita água e pouca água, porque está numa época seca e uma época que choveu muito, então tem mais água. Então, por exemplo, o metadado é importante, uma das coisas é a questão da imagem de satélite. Então, aqui, também a cara do software, eu estou mostrando aqui, de São Sebastião do Paraíso também o mesmo exemplo, de um mapa de altitude gerado, onde a parte escura e vai clareando é do topo para a baixada, né? Como que ele fica dentro do software. E aqui, as possibilidades que os dados estando dentro do sistema de informação geográfica, a possibilidade do que eu posso fazer com ele, como que é importante qualquer dado ser inserido aí dentro. Aí tem uma imagem de satélite, uma banda só, que a imagem de satélite é preta e branca, são tons de cinza, que eu gerei um mapa de uso da Terra, que é esse mapa embaixo, né, onde a vegetação está em verde, outros usos em branco, e vermelho e rosa é o café, o vermelho é o café formado e o rosa é o café em formação. Eu tenho esses dados das regiões das fazendas de EPAMIG e muitos outros que eu vou citar posteriormente. E em cima é um dado de relevo e eu posso fazer o cruzamento e aquele mapa do meio está mostrando para mim a orientação de vertente, aonde aquele café, a parte vermelha, né, e rosa, estão na orientação de vertente, norte, sul, leste, oeste, noroeste, e dessa maneira eu tenho vários tipos de cruzamento. Eu posso cruzar altitude, eu posso cruzar declive, eu posso cruzar os solos, e posso cruzar um mapa de uma data, por exemplo, de 2000 com 2013, e ver como foi a evolução da cafeicultura naquela região. A gente tem feito muitos trabalhos desse tipo. Indiferente disso, eu estou colocando só exemplos resultados do nosso laboratório, mas tem os dados do Gladys aqui de genética, que a gente foi pontualmente lá, já referenciou os experimentos dele, e tem os resultados em forma de tabela, tem os resultados da parte de sementes também da EPAMIG em dados de tabela, e tem os resultados de doença, os resultados dos projetos do Júlio e do Rogério, que a gente usou um processo de mineração de dados. Então, esse processo de mineração de dados a gente inseriu dentro do sistema e para ver qual a época que tem a broca, tem a ferrugem, tem outros... Broca, ferrugem, esqueci o outro, né, que a gente tem dentro do banco. E isso aí que eu estou mostrando é a aplicação de um software que se chama I3GEL. O software I3GEL, ele é um software governamental e todos os órgãos do governo estadual e federal têm utilizado ele. É uma norma do INDE, também, que é do governo. É uma norma cartográfica. Então, todos deveriam usar, do governo, estão usando esse software. E o que ele é? Ele é um software que deixa disponibilizado na internet os mapas
os mapas que a gente foi gerado, e a gente pode fazer essa manipulação de cruzamento. É claro que você não pode alterar o mapa, porque seria muito fácil, a pessoa pegaria isso aí, alteraria, citaria gente, ou usaria o dado gerado pela EPAMIG. Então, esse exemplo aí está sendo mostrado o Google Maps por baixo, né, que é o layer de baixo, e sobreposto ao layer de altitude nosso, a gente sobrepôs o uso da terra. Aí não está muito bom, porque está dentro está numa apresentação, mas aí a gente vê claramente o nosso mapa de relevo gerado com as classes temáticas e o mapa de uso da terra. E agora a gente queria agradecer ao financiamento desse projeto, e todos esses dados, depois de prontos, eles ainda não estão. Eles estarão dentro de um site da EPAMIG lá de Lavras, que é o www.epamig.upla.br/geossolos. Esse site existe desde 2004. Ele está desatualizado porque as tecnologias evoluíram e teve um problema de provedor, mas agora a gente está solucionando e logo em março, abril, todos esses resultados estarão. A gente quer agradecer o consórcio e a FAPEMIG pelo financiar esses projetos e as bolsas nossas. E esse I3GEL, inclusive, vai estar inserido lá, que vocês podem ver os mapas. As áreas que nós trabalhamos, nós temos mapas de uso da terra dos 25 municípios da Mantiqueira. A gente terminou de fazer um projeto da Mantiqueira. Tem os mapas de uso da terra e outros, né, da região de Machado, Três Pontas e São Sebastião do Paraíso. Temos temos mapas de uso da terra e outros também de outras regiões cafeeiras de Minas. Tá certo? E aí, é isso que a gente tinha para falar. Muito obrigada. Esse aí é o nosso laboratório de geoprocessamento. Se alguém tiver interesse, nós ainda temos alguns minutinhos para algum questionamento. Bom, não havendo, então, eu agradeço, né, mais uma vez ao Romário. Por favor. Se apresentar, Romário. Romário do Icapé. Bom, paciente, como é que vai ser? Quero dizer o seguinte, vocês, vamos dizer, está trabalhando na região, vocês pretendem expandir isso para o Estado como um todo? Isso pode ser uma ferramenta visando a definição da área da produção de café do Estado de Minas Gerais? Ou como que vai ser o encaminhamento futuro desse projeto? Pois é, eu não falei o projeto como um todo, porque não daria tempo aqui, mas a gente tem os dados de produção do IBGE. A gente gerou os dados desde 90 até 2011. E a gente tem eles inseridos dentro do banco, mas é o do IBGE. Agora, a gente, como empresa, vai ser só Minas Gerais. Vai ser só Minas Gerais mesmo. Agora, essas áreas que são Machado, Três Pontas e São Sebastião do Paraíso, elas já são trabalhadas lá dentro do laboratório de geoprocessamento, pela equipe, desde 2000. Então, nós temos esses mapas de evolução do uso da terra dessas regiões, com trabalhos publicados nessas regiões. Agora, a gente tem um projeto aprovado. Agora, nos últimos 3 anos, a gente tem trabalhado com a região da Mantiqueira, do café de qualidade da Mantiqueira. São 25 municípios. A gente terminou o mapeamento ano passado e já soltou o resultado. É uma IG, uma indicação geográfica lá da Mantiqueira. E nós temos também Machado, Poço Fundo e Campestre, que também é uma intenção de IG. Por enquanto ainda está assim o projeto, a gente já terminou o mapeamento. Agora, as pesquisas, na verdade, a gente convidou outras pesquisas, por exemplo, de pragas, doenças, de melhoramento. A gente convidou os pesquisadores da EPAMIG, só que a equipe que trabalha com a gente é pequena, de bolsistas. Então, para a gente conseguir compreender o dado, ir nas fazendas, nos locais para georreferenciar, é um pouco complicado para nós, mas nós temos dados demais. Por exemplo, o Júlio tinha dados de 30 anos. O Júlio tinha dados de 30 anos, junto com o Rogério. Então, a gente teve que passar isso tudo para planilhas, fomos lá georreferenciar e criar esses modelos de mineração,
sabe? Então, quer dizer, já tem, eu acho que 4 anos que nós estamos trabalhando com os dados do Júlio, do Gladstone e de sementes, sabe? Ainda não conseguimos abarcar tudo, por enquanto, mas é a intenção nossa. Eu já enviei outro projeto para dar continuidade a esse que está terminando. Tá certo? Obrigada. Obrigado, Tatiana. A Tatiana vai estar com a gente aqui, né, nos demais dias do Congresso. E aí, havendo mais interesse, né, as pessoas podem procurar, pessoa super acessível e terá todo o interesse em estar compartilhando essa informação de Minas para outros estados. Então, agradecendo mais uma vez a Tatiana, gostaria de convidar o colega e amigo, né, um colaborador da Fundação Hans Neumann, o Hélio Cruz, para fazer a entrega do certificado. Dando sequência às apresentações dessa manhã, eu gostaria de convidar a doutora Maria Amélia, pesquisadora da Embrapa Café, ligada ao Unicapé, para fazer a apresentação dentro do foco temático otimização dos sistemas de cultivo. Lembrando a todos que as apresentações estão sendo transmitidas pela internet através da rede